Pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, ao vivo, 6h09, 2 minutinhos atrasados aí, mas como sempre, 6h07, nós estamos aqui. Temperatura um pouquinho baixa, né? Inverno faz parte. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Então, hoje mais uma live de número 76, inclusive. Tá? Eu olho às vezes aqui para baixo para olhar no computador, tá bom? Então, live de número 76, já estamos quase chegando na live de número 100, ok? E hoje eu quero trazer um assunto para vocês, não é sobre imóveis, é sobre pessoas, exatamente. Então não é sobre estrutura, não é sobre, né, a parte física ali do negócio, né, estrutural mesmo, mas sim sobre pessoas. Eu trago esse assunto justamente porque ontem eu estava lendo ali algumas reclamações no Reclame Aqui e me surpreendeu muita coisa que eu encontrei, né? Mas a gente já entra nesse assunto. Quero te pedir, se você não é inscrito ainda aqui no canal, que você se inscreva, tá bom? Então se inscreva aqui, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, no Instagram, já se inscreva, já, né, convide outras pessoas a se inscreverem também. Vamos aí conquistar o Brasil, vamos levar esse canal mais longe. Só com a sua ajuda a gente pode fazer isso, tá bom? Aqui abaixo, também na descrição no YouTube, nós temos o curso Domine a Ferramenta Booking.com, que é o meu curso que está disponível na Hotmart. Caso você não conheça e queira conhecer, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Vamos lá? Então, por que eu trago esse assunto que é sobre pessoas, né? Claro, né? A gente tem aí dois personagens, principalmente quando a gente fala de imóvel de aluguel por temporada. Um desses personagens é o convidado, né? Que seria o hóspede, no caso de um hotel, o cliente, como você preferir chamar. E o outro personagem é quem? É o anfitrião. Né? Somos nós, os anfitriões, que recebemos esses convidados, né? Que abrimos as nossas casas, seja uma casa, seja uma pousada, seja um hotel, independente do meio de hospedagem o qual você desenvolva, você é um anfitrião e você recebe um convidado aí na sua casa, né? Eu gosto muito do termo convidado justamente porque ele me remete muito a alguém que você convidou para sua casa, né? E você só convida para sua casa, claro, aquelas pessoas que você deseja, que você quer bem, que você quer que realmente elas estejam ali naquele ambiente, né? Então, falando nisso, eu estava lendo ontem algumas reclamações de vários canais aí, de várias empresas, entre elas o próprio Airbnb, a própria Booking.com. Aí você pode falar, nossa, Josué, mas o Airbnb e a Booking.com tem reclamação? Claro, claro que tem. Afinal, eles lidam com pessoas, né? Cada pessoa tem um perfil, tem uma exigência. Além disso, também, alguns negócios, nem todos os negócios são saudáveis. Às vezes você toca um negócio com responsabilidade, faz uma gestão profissional, com profissionalismo, né? Então você toca um negócio com carinho, com respeito às pessoas, mas não são todas as pessoas que são assim, infelizmente. Por isso que eu disse para você que eu me surpreendi. Você acaba lendo ali, né, no Reclame Aqui muita questão que faz parte ali do anfitrião, né, que deveria ter tido mais profissionalismo, que deveria ter atendido melhor, que deveria ter oferecido um atendimento, uma estrutura muitas vezes melhor para o cliente. E ao mesmo tempo você vê, né, questões dos próprios convidados mesmos, né, que são queixas às vezes da pessoa, né, às vezes, né, escorregou ali no quiabo, caiu no chão e tá reclamando, né? Tem certas coisas assim que é só para você ler mesmo, né? Mas fato é que estão ali, estão expostas, é um descontentamento desse cliente, né? Então assim, anfitrião, né? Vamos falar do anfitrião. O anfitrião ele tem o quê? Uma responsabilidade muito grande, que é o quê? Ele disponibiliza ali o imóvel dele, o negócio dele dentro das plataformas. Então, esse negócio ele coloca ali fotos, né? Ele coloca ali a precificação desse imóvel. Então, ele vai disponibilizar o imóvel dentro das plataformas o quê? Para vender para esse convidado, para ofertar. E aí, ele tem a responsabilidade o quê? De receber esse convidado e de ser educado, de tratar ele bem. Mas infelizmente, não sei o que acontece em alguns momentos que esse tratamento, né, essa educação, ela acaba se perdendo, né? Fato é que alguns anfitriões não nasceram para ser anfitriões. Como assim, Josué? Não nasceram para ser anfitriões? É isso mesmo que você ouviu. Tem pessoas que gostam de lidar o quê? Com números, tem pessoas que gostam de lidar com pessoas, tem pessoas que gostam de lidar com computador, tem pessoas que gostam de lidar com plantas, tem pessoas que gostam de lidar com animais, né, cachorros, pets no geral, mas tem pessoas que não sabem lidar com pessoas, né? Então, primeira coisa que eu percebo assim
sobre lidar com pessoas é que você tem que ter tato para lidar com pessoas, né? Você tem que gostar de lidar com pessoas. O trabalho de ser um anfitrião é o trabalho que de se relacionar. Então, se você não gosta de se relacionar, se você, sabe, não gosta de interagir ali com as pessoas, é um pouco complicado. Mesmo que seja pelo WhatsApp, sabe? Porque não é aquele atendimento presencial. Você fala assim, José, mas aí eu não faço atendimento presencial. Mas mesmo ali pelo WhatsApp, você tem que saber lidar, você tem que saber que palavras colocar, você tem que saber como falar, sabe por quê? Porque você está lidando com outro ser humano, entendeu? Você está lidando com outra pessoa. E caso você não saiba lidar, é óbvio que isso gera o quê? Isso gera uma reclamação, isso gera um descontentamento, isso gera uma insatisfação por parte dessa pessoa e, consequentemente, claro, né? Essa pessoa vai falar mal, não de você, mas do seu negócio. Ou às vezes da própria plataforma, né? Por quê? Porque as pessoas elas costumam mais facilmente avaliar, perdão, negativamente do que positivamente, né? Lembre aí, bom dia, isso leva o Zezé. Lembre aí, perdão, pessoal. Lembre aí da última vez que você foi a um restaurante, né? Então, se você vai lá no restaurante, você é bem atendido, poxa, quantas vezes você falou bem desse restaurante para quantas pessoas, né? Talvez você tenha o hábito de elogiar, talvez você tenha o hábito de comunicar, às vezes até entrar nas mídias sociais, nas redes e compartilhar essa experiência, mas muitas pessoas não fazem isso, entendeu? Então, quando elas são bem tratadas, elas guardam para elas, né? Talvez comente ali numa rodinha, a gente foi no restaurante, né? Com os amigos ali, ela comente e cite o nome do restaurante. Mas, por exemplo, ela não vai num canal como o TripAdvisor, como o próprio canal do estabelecimento, né? Um Google dali da vida, onde você tem espaço para avaliação, muitas vezes ela não avalia. Agora, se a pessoa for maltratada, independentemente de, né, se ela conhece as mídias sociais ou você não conhece, ela vai achar um jeito de quê? De te avaliar negativamente. Ela quer expressar aquilo que ela está sentindo. E quando ela sentar numa roda de amigos, quando ela sentar em algum lugar, quando ela for conversar com um colega de trabalho, sabe, ela vai fazer questão de levar essa reclamação adiante. Ela vai fazer questão de detonar o seu negócio, porque é assim que as pessoas são, infelizmente, né? Não estou dizendo, não vou generalizar, mas é assim que normalmente funciona. Então, assim, a responsabilidade do anfitrião, ela é muito grande, sabe? E eu vejo que às vezes a pessoa, ela entra no negócio para ganhar dinheiro e não é só uma questão de ganhar dinheiro, é uma questão de você ser responsável, de você, né, ter educação, de você ter respeito pelas pessoas, de você oferecer realmente uma estrutura de negócio que ampare o cliente, que ofereça condições mínimas para esse cliente se hospedar no seu imóvel, sabe? Então aí não adianta você, né, chegar e reclamar, porque às vezes o seu imóvel ali tá destruído, tá detonado, sabe? Tá com mofo na parede, né? Eu vi uma reclamação dizendo que tinha mofo, outro que tava com o vaso sanitário sujo, sabe? Então são umas coisas assim que não cabem dentro de um serviço bem prestado, dentro de um serviço de qualidade. Então você tem que oferecer um serviço de qualidade. Para quê? Para que ele, né, você como anfitrião, tem que oferecer um serviço de qualidade para que ele, quem? O convidado, o seu convidado, ele entre no seu imóvel e seja impactado positivamente. Eu não estou dizendo que você precisa oferecer algo astronômico, não estou dizendo que você precisa oferecer aquele negócio, sabe? Ah, não, tem que ter um negócio surpreendente, magnífico. Se tiver, ótimo. Mas um mínimo de estrutura tem que ter, né? Porque é isso que o convidado ele espera, né? Ele espera chegar ali no imóvel, que o imóvel esteja em bom estado, espera ser bem recebido, ou seja, bem tratado, bem atendido, né? pelo anfitrião, sabe? Então é o mínimo que ele espera. Espera encontrar tudo funcionando. Eu vi muitas reclamações ali no Reclame Aqui de itens que não estavam funcionando. Ah, não estava funcionando um chuveiro. Ah, não estava funcionando o ar-condicionado. Ah, ok, se aconteceu ali no meio do caminho, estragou durante a estadia, e eu já tive vários imóveis que aconteceu isso, que estragou, por exemplo, o chuveiro. Não tem problema, acontece, né? Às vezes teve algum problema ali no imóvel durante a estadia. Poxa, mas aí você resolve. Aí são coisas que acontecem no dia a dia, faz parte do nosso percurso, do processo mesmo, né? O cliente vai até entender, mas é óbvio que você tem que apresentar uma solução também, né? Não adianta você ter conhecimento do problema e não tomar uma medida, você não fazer algo para resolver essa situação. A prestação, respondendo aqui a pergunta do Eliezer, você considera a prestação de serviço um diferencial
ou uma obrigação. Deveria ser uma obrigação, né? Deveria ser o mínimo, mas acaba que não é, né? Por quê? Justamente por causa desse motivo que eu falei para você, por causa de pessoas, né? Que a prestação de serviços, ela acaba sendo algo que é prestado por pessoas. Se você está dentro de um ambiente, de uma empresa séria, de uma empresa grande, normalmente a empresa ela vai oferecer aqui, treinamentos, ela vai ter ali um padrão de atendimento que ela espera de você. E mesmo dentro de empresas grandes, e eu falo isso por experiência, porque eu já trabalhei em empresas grandes, trabalhei, por exemplo, na Rede Accor, que faz parte do Grupo Mercury, Ibis e outros hotéis, né? Já trabalhei em vários hotéis grandes aqui na minha cidade mesmo, trabalhei em receptivos aqui na minha cidade, um dos maiores receptivos da minha cidade aqui também, e mesmo dentro desses locais você vai ter pessoas que estão ali, infelizmente, só para causar, sabe? E pessoas que, por mais que você coloque ali essa pessoa por, vamos lá, você está no período de experiência, no período de experiência você colocou ela ali, ela já começa, infelizmente, a demonstrar que não é o perfil dela, ou que ela não quer, ou que ela tem certos vícios que acabam impactando o seu negócio, né? E aí vai depender muito do empresário, né? Vai depender muito da pessoa que contratou esse cidadão, vamos colocar assim, de insistir com ele, de dar treinamento, de reforçar, de entender se realmente vale a pena o investimento, porque tem isso também, né? Tem pessoas que querem fazer as coisas acontecerem, querem fazer dar certo, e tem pessoas que simplesmente não querem, né? Mas é aquele negócio que eu sempre falo, é uma questão de empatia e de educação. Poxa, como que você gostaria de ser tratado? Como que você gostaria de ser recebido? Como que você gostaria de ser atendido, sabe? Bom dia, boa tarde, muito obrigado. São coisas simples que, né, na teoria você deveria aprender em casa. Mas fato é que nem sempre essas pessoas estão aprendendo isso em casa. Justamente porque também hoje eu vejo muito, principalmente dos mais jovens aí, dos adolescentes aí, dessa nova geração, e isso é culpa dos pais, não estou culpando eles, ok? Não me interprete mal, isso é culpa dos pais. Os pais não direcionam os seus filhos, não ensinam os seus filhos, pelo contrário, os pais eles fazem a vontade dos seus filhos. Hoje os filhos são criados, né, de acordo com a vontade deles. Então, filho, eu tô cansado, tô irritado, cheguei em um dia longo de trabalho, o que a pessoa... Não, agora tô dando consultoria sobre criação de filhos aqui também. Mas é justamente isso que acontece. Eu vejo por mim, às vezes, sabe? Às vezes eu tô cansado, tô num dia desgastante, né? Às vezes muita coisa acontecendo. O que é mais fácil eu pegar e... filha, eu vou colocar um desenho aqui pra você na televisão. Filha, eu vou colocar aqui e vou te dar o celular. Filha, fica jogando, né? É que nem quando você vê aquela criança lá no mercado... fazendo terror psicológico com o pai, onde fica batendo, eu quero, sabe? Você já viu isso? Eu já vi isso no mercado, eu acho o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Então assim, a criança, sabe, manda nos pais, a criança comanda os pais. E aí que tipo de profissional, que tipo de adulto que você está formando, sabe? E esse tipo de adulto, ele chega pro mercado de trabalho, entendeu? Ele chega lá na frente e aí? Entendeu? Que tipo de valores que essa pessoa foi ensinada, sabe? Que tipo de cultura. Então, assim, é um pouco complicado. Então, existem diamantes brutos dentro desse saco, vamos colocar assim, né? Então, que devem ser lapidados, que devem ser trabalhados. E existem pessoas que, infelizmente, não tem muito o que fazer. Às vezes não é o perfil dela, às vezes ela não quer naquele momento, sabe? Quando eu falo ela não quer naquele momento, é justamente porque ela ainda não acordou para a vida, ela não entendeu, né, que é necessário sim ela se adaptar, que é necessário sim ela entender, né, sobre atendimento, que é necessário sim ela atender bem as pessoas, tratar bem as pessoas, ok? Então vai depender muito de perfil, sinceramente, Eliezer, assim, por mais que a empresa seja boa, por mais que a empresa tenha padrões, por mais que a empresa ela se esforce, ela queira realmente fazer dar certo, tenha seus padrões, como eu te falei, assim, depende de pessoa para pessoa, às vezes é da pessoa mesmo, às vezes até, qual que é a palavra? Às vezes até criancice da pessoa, sabe? Às vezes a pessoa precisa amadurecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais a vida, entender um pouquinho mais o negócio, justamente para que ela ofereça esse atendimento aí para o cliente, né? Para que ofereça essa prestação de serviço adequada e que o cliente saia de lá satisfeito. Mas também, independente disso, também tem o fator que nós somos humanos, né? Então, a gente pode tentar e acertar 100% das vezes, mas é claro que em uma hora ou outra, nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, a gente não vai agradar todo mundo, tá? Mas eu acho que sim, teria que ser uma obrigação, mas também a gente depende de pessoas, né?
Então, pessoas, elas são complicadas, são imperfeitas. Mas vamos lá, né? É um dia de cada vez, a gente não pode desistir. Como eu falei aqui, não é sobre imóveis, não é sobre estrutura, é sobre pessoas. E sempre vale a pena você investir em pessoas. Tem pessoas extraordinárias, pessoas com perfis fantásticos, assim, sabe? Pessoas que realmente querem fazer dar certo, que querem uma mudança, que querem trazer a transformação, sabe? Eu conheci empresários que eles acreditaram tanto nas pessoas que se eu te contar, você não acredita, mas deram 1, 2, 3, 10, 15, 20 chances, parecia que aquela pessoa não tinha remédio, sabe? Parecia que aquela pessoa não tinha solução. Mas ele foi dando, foi investindo, foi falando, foi conversando, foi ensinando, foi insistindo novamente, essa pessoa continuava errando, continuava tropeçando, mas o empresário, ele tem aquela visão mais de longo prazo, né? Eu acho que depois de um tempo você entende que, como são pessoas, né? Se você tiver carinho, tiver dedicação, né? Ver, às vezes você enxergar muitas vezes além, ver que aquela pessoa tem um potencial que vale a pena você fazer aquele investimento, as pessoas investem. Então, falando especificamente desse empresário, eu vi ele investindo nessa pessoa aí durante muito tempo, mas no final, bem lá no final, valeu a pena, porque a pessoa realmente mudou, porque a pessoa, né, realmente se tornou uma das principais vendedoras do negócio dele, assim, impressionante, depois de um bom tempo, né? Mas antes ela tropeçou bastante, né? Errou bastante e fez parte do processo no final, né? Tem pousadeiro que coloca no seu diferencial um bom serviço. Eu acho que é minha obrigação. Não comente no ar. Já comentei, já foi. Não, mas eu concordo com você. É obrigação. Mas a gente tem que trazer esses assuntos aí, né? Tem que mostrar para as pessoas que, poxa, tem que ter um bom atendimento, tem que sim valorizar o cliente. E é assim que imóveis como o seu, como os demais imóveis, querendo ou não, acabam se destacando, né? Porque a prestação de serviços nos outros locais, as pessoas acabam pecando muito, né? Seja por causa do empresário, da pessoa que está por trás, porque tem muito disso também, né? Da pessoa estar de olho, da pessoa acompanhar, do dono do negócio impor certos padrões e certos limites, né? E acompanhar isso, verificar os canais aí de mídias sociais, os canais de avaliações. Poxa, estou sendo bem avaliado, o negócio está crescendo, o negócio está avançando. Por isso que é importante, sim, avaliações positivas são muito boas. Avaliações positivas são, poxa, fantástico. Acho que elas até dão um gás para você quando você está trabalhando. Você está trabalhando, está se esforçando, está atendendo, né? E quando vem uma avaliação positiva, você fala, puxa, caraca, tá valendo a pena. Que legal, olha só a avaliação desse cliente, olha o que esse cliente falou, olha o que ele disse. Bacana, perfeito. Agora, quando um cliente faz uma avaliação negativa, também é importante. Por quê? Porque quando ele faz uma avaliação negativa, você consegue entender que existe uma oportunidade de melhoria ali. E além disso, se aquele cliente fez uma avaliação negativa, quantos clientes não perceberam a mesma coisa, sabe? Não perceberam o mesmo problema, não tiveram o mesmo sentimento, a mesma experiência, tá? Porém, não fizeram uma avaliação, porém não trouxeram isso para a luz, né? Então tem muitas pessoas que elas chegam no imóvel, que elas chegam no meio de hospedagem ou em qualquer estabelecimento e elas percebem algo de errado, elas percebem um serviço mal prestado ou algo que não, né, condiz ali com o que deveria ser, com a realidade ou com a prestação do serviço, ou mesmo estruturalmente falando, elas simplesmente não falam, entendeu? Seja porque elas não utilizaram, talvez, não perceberam, pode ser, ou seja porque faz parte do perfil delas simplesmente guardar aquilo para elas e não voltar mais no imóvel. Então, elas não vão mais voltar, elas vão reclamar de você, você não vai ficar sabendo e isso é muito ruim para o seu negócio, entendeu? Porque muitas vezes você como empresário, você como proprietário de um negócio, né, você está disposto a mudar, você está disposto a evoluir, mas você também não tem como, às vezes, né, na correria, você tem que cuidar do operacional, tem que cuidar de financeiro, tem que cuidar de não sei o quê, né, às vezes no dia a dia aí você tem muitas obrigações, muitas responsabilidades e aquilo não chega ao seu conhecimento. Às vezes até uma prestação de serviço de um péssimo funcionário, de um péssimo colaborador aí, entendeu? Então se isso não chega até você, como é que você vai corrigir? Como é que você vai evoluir? Como é que você vai, né, mostrar que você está disposto a avançar? Então, por isso que a avaliação negativa ela é tão importante. A avaliação negativa ela tem realmente esse poder de te mostrar, poxa, será que eu estou falhando aqui? Ou será que é aquele cliente que teve especificamente essa percepção?
Não, poxa, identifiquei que eu estou falhando aqui, então eu tenho que corrigir. Então a avaliação negativa, né, ela pode ser sim uma consultoria para o seu negócio, uma consultoria gratuita, justamente para quê? Para que o seu negócio avance, para que o seu negócio evolua, né, para que você continue no caminho certo. Eita, nós, essa aqui eu não vou nem comentar. É tenso, mas é. As pessoas realmente são complicadas. Vou te falar que as pessoas estão aqui. O Eliezer fez um comentário aqui, não vou nem colocar no ar, deixa esse comentário, tá? Mas é isso aí mesmo. Infelizmente, né, existem pessoas que estão aí para somar e algumas pessoas, infelizmente, estão para diminuir. Não tem para onde correr. Mas esse é o nosso desafio hoje, fazer gestão de pessoas, tá? E é super importante nós aprendermos, estudarmos mais, aplicarmos mais, nos relacionarmos mais com essas pessoas, justamente para quê? Para que a gente aprenda a lidar com o ser humano, né? Assim, não tem como você confiar 100%, né? Não dá para você, né, colocar, até estava conversando com os meus pais esses dias, não tem como você colocar a mão no fogo, né? Ah, vou colocar a mão no fogo por fulano. Não tem como. Tipo, não, você tem que ser o gestor, você tem que ser o empreendedor, você tem que ser a pessoa que vai dar direção e é isso, né? Tem que direcionar da melhor maneira possível, ser um ser humano também, tratar bem, fazer a sua parte e também pedir que aquela pessoa faça a parte dela, até porque, como a gente mesmo colocou aqui no ar, faz parte da responsabilidade e da obrigação dessa pessoa, né? Bom, tá, então tá bom, perfeito. Bom, mas é isso, acho que a live de hoje foi bacana, obrigado aí pela pergunta, ajudou bastante, inclusive. Vamos lá, vamos pra frente e vamos treinar esse pessoal aí. Eu aposto muito em pessoas, eu acho que o ser humano tem uma capacidade incrível e eu quero muito, cada vez mais, oferecer treinamentos aí, oferecer oportunidades para outras pessoas, né? Justamente porque eu também sei que eu não poderia ser uma pessoa sem potencial, por assim dizer, e hoje, graças a Deus, eu estou fazendo live aí com vocês, estou atendendo vários imóveis, estou aí me comunicando, né? Talvez eu nem, né, se eu fosse olhar lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu não conseguiria nem falar aqui numa live, né? Aliás, se eu for olhar alguns anos atrás, eu não conseguiria fazer uma live. Mas o que? Faz parte de um processo, faz parte de uma evolução. Mas antes disso, teve alguém que apostou em mim, alguém que me direcionou, alguém que me ajudou. Então, assim, tem pessoas que eu falo que vale a pena realmente você apostar que essas pessoas, elas vão voar, e quando você vê essas pessoas voando, você tem um sentimento de gratidão muito grande dentro do seu coração, sabe? Então isso é muito bacana, tá bom? Bom, obrigado aí pela participação, Xalé Vovô Zezé aí, na pessoa do Eliezer. Bom dia aí para vocês, excelente dia de trabalho, né? Excelente quinta-feira. Nos vemos amanhã, 6 e 7 aqui no canal, tá bom? Um abraço, até mais.